Olá, muito boa tarde. Com a semana a terminar, sublinhamos a análise bíblica da liturgia do próximo domingo. É um itinerário que faremos com o Padre João Lourenço, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e também o Padre Nélio Pita, pároco de São Tomás de Aquino, também na cidade de Lisboa. Boa tarde, obrigado por estar às vezes mais entre nós, aqui no programa Eclésia. E então, este domingo, 16º domingo do Tempo Comum, começava desde já por si, Padre João Lourenço, um pano de fundo, um enquadramento, digamos, que situa a liturgia deste domingo. Não creio que seja muito fácil encontrar aqui um tema que sirva de mote, que sirva de centro, mas, de qualquer forma, penso que não andarei longe, embora isso possa ser lido de diferentes ângulos, o tema do serviço na Igreja e para o povo de Deus. Creio que é um tema rico, e sendo um tema rico, não é apenas um tema reservado a uma parte da Igreja, mesmo que tenha alguma prioridade nesse sentido. Ou seja, fala dos pastores, do pastoreio ou do serviço ao rebanho do povo de Deus, mas deve ser lido no conjunto daquilo que é a presença da Igreja no mundo. Tanto diz respeito aos pastores, como àqueles que, de alguma forma, são cuidados por esse serviço. E, no fundo, é o serviço que a Igreja presta ao mundo, em termos globais. Portanto, acho que, acima de tudo, está aqui um apelo e uma interpelação forte para que, de facto, a Igreja tenha presente esta missão, não se contemple a si própria, eu diria mesmo, não se distraia com algumas manifestações do seu folclore interno, para olhar para fora e saber que é convidada a servir e a olhar o mundo para poder responder aos anseios e às inquietações próprias de cada tempo. E, nesse sentido, as leituras estão bastante bem adequadas, porque temos situações muito diferentes, de que as leituras fazem eco, e em cada uma encontramos ali, de facto, um acento próprio, para dizer que a cada tempo deve ser dada uma resposta. E, nesse sentido, a palavra de Deus é rica nas interpretações e também na ajuda que nos presta para que tenhamos presente, de facto, esses anseios e a Igreja possa, naturalmente, deixar uma palavra de compreensão, antes de mais, de apoio e, acima de tudo, também de resposta e, se é possível, embora às vezes não seja fácil, de alguma solução para aquelas que são as grandes inquietações do nosso tempo, concretamente do povo de Deus, que anseia, de facto, encontrar na Igreja o caminho que o leva até às portas do Senhor, até ao encontro com Cristo, como, de facto, nos fala o Evangelho. Padre Nélio Pita, gostaria de sublinhar alguma dimensão? Sim, dentro destes vários temas que estão presentes nas leituras que vamos escutar, eu destacaria, até porque estamos num ambiente quase de férias, a expressão de Jesus dita aos seus discípulos: vinde e descansai um pouco. Os discípulos são enviados por Jesus a trabalhar, a prolongar a sua missão, e agora é tempo de fazer uma pausa. Jesus é uma espécie de supervisor, eles estão a fazer um estágio em que, depois de terminado o período de experiência, têm que fazer um relatório de atividades ao Mestre. E neste relatório Jesus também aconselha a que descansem um pouco. Repare, parece-me também muito interessante pensar que Jesus não escolhe propriamente aquilo que nós hoje conhecemos como membros da vida consagrada ou pessoas que tenham feito estudos teológicos de uma forma muito árdua. Não, eram homens comuns, trabalhadores, casados. São eles que são escolhidos para darem esse contributo no anúncio do reino e também a curar. E agora é o momento de descansar. Veremos também que esse espaço de descanso é muitas vezes invadido pelas solicitações da população, da multidão, mas é absolutamente necessário para que haja um equilíbrio por parte daquele que
se decide ou é chamado a prolongar a missão de Jesus neste mundo. Muito bem, e vamos então escutar pela voz de Luís Miguel Sintra este Evangelho de Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: "Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco." De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Padre João Lourenço, é uma ação, uma proposta libertadora de Deus para os homens. Há aqui a questão, voltamos à questão do pastor, não é? Das ovelhas. E há esta atenção de Jesus em relação àqueles que caminham no mundo. O que é que gostaria de sublinhar deste Evangelho de Marcos, aqui numa atitude muito dirigida à ação dos apóstolos? Eu gostaria de destacar, aliás, já foi também aqui referido pelo Padre Nélio, este aspecto ao convite, à partilha, eu não gostaria de utilizar muito a palavra descanso, mas gostava de utilizar a palavra partilha. Porque, de facto, hoje em dia eu creio que o ser pastor implica uma partilha grande com o rebanho que é confiado, implica uma partilha, poderíamos dizer, interpares, e isso, enfim, as instituições e as comunidades creio que providenciam algumas formas para isso concretizar-se, mas também implica uma partilha com Jesus. E eu creio que um dos sinais que distingue de facto este Evangelho é que Jesus entende já a missão não apenas como um anúncio, certamente este está aí presente, mas também entende a missão como, de facto, uma narrativa de vida, quer seja dos discípulos junto do Senhor, quer seja aquela experiência dos próprios discípulos partilharem entre si, fazerem esta narrativa naquilo que, no fundo, tocará diretamente a cada um. E nesse sentido, julgo que é importante este sinal dado por Jesus, porque também é um sinal gerador de confiança nos próprios discípulos. Eles entendem que a missão a que foram enviados não é apenas uma missão deles, é também uma missão de Jesus. Eles se consciencializam de que a missão do anúncio a receberam de Jesus, a fazem regressar a partir tendo presente esta partilha ao próprio Jesus, e nesse sentido eles prolongam no tempo, na história, nas comunidades, nas realidades concretas, este ser pastor que é Jesus Cristo. Para mim, esta questão do ser pastor foi sempre uma questão muito complicada. E é complicada porque tem havido ao longo dos séculos, e não sei se hoje não há muito, uma questão de olhar para isto como uma espécie de funcionários. O funcionalismo na Igreja é muito grande. É uma tentação. É uma tentação grande, porque o ser funcionários depois gera tudo aquilo que nós conhecemos das virtudes e dos defeitos do que é ser funcionário. E às vezes há momentos na Igreja que isto também acontece bastante. Eu não sei se hoje não está a acontecer um pouco. Mas, para superar isso, não há, de facto, como procurar esta partilha de comunhão e de intimidade que ajuda a superar tudo que sejam as tentações e os riscos.
Porque às vezes são tentações, outras vezes só não tomem risco de ser funcionário. E nesse sentido, acho que de facto este texto nos interpela, e é uma interpelação forte, que vem inclusivamente até, e também já aqui foi referido, num tempo em que pode haver uma certa propensão para subalternizar aquilo que é uma missão. A missão nunca se subalterniza. A missão tem de ser sempre prioritária. As circunstâncias do tempo devem nos ajudar a encontrar formas de resolver. Eu, enfim, tenho, para além de outras coisas, responsável também de uma grande comunidade e procuro que a minha comunidade não perca o ritmo durante estes tempos, estes meses. Sobrecarregará uns, amanhã estarão mais livres. Ou seja, dar hoje em dia um bocadinho a impressão, que pode ser um risco, de que na vida da fé também há umas vacâncias, também há umas férias, também há um desleixo, também há um ir, creio que não seria bom. Agora, é preciso ajudar as pessoas a entender esta diversidade do tempo do anúncio, do tempo da partilha, do tempo da comunhão e nesse sentido eu acho que este texto também é um estímulo a que o possamos ver. E salientava ainda outro aspecto que o texto diz com muita propriedade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Acho que isto é importante que nós tenhamos presente, que a Igreja tem de olhar o mundo não com aquela, às vezes, aquela piedade melancólica, não é? Aquela pena de que... Não, com compaixão no sentido de saber que tem e que pode ter e ser a expressão da ternura de Deus para o mundo. E isso obriga, naturalmente, a termos um olhar diferente para aqueles que são colocados nos cenários e nos encontros dos nossos caminhos e nos caminhos e no serviço que prestamos. Padre Nélio Pita, como é que comparo com este desafio, esta passagem, não é? Também dividido ou desafiado continuamente por esta permanente solicitação das pessoas que acorrem, que querem, mas também esta necessidade do silêncio, do encontro, da partilha, do recolhimento. Eu diria duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos de ter realmente consciência muito clara de que é Ele que nos envia. A palavra apóstolos, no original, que não é muito utilizada, se não estou engano, nos sinóticos, fala precisamente dessa relação forte que deve haver entre aquele que envia e aquele que é enviado. E nós poderíamos dizer que aquele que envia obriga-nos ou convida-nos a uma certa a identificação com Ele. Para usar uma linguagem mais teológica, é a dimensão ontológica do ser, isto é, nós somos carimbados pelo batismo, pelo sacramento do crisma, depois, no nosso caso, pelo sacramento da ordenação, é a identificação com Cristo. Mas depois existe um segundo momento que está associado, que é a dimensão eclesiológica, de inserção na comunidade, de serviço à comunidade, que nós não podemos esquecer. Às vezes, evidentemente, podemos viver marcados, somos sacramentados, temos o batismo, o crisma, mas depois o trabalho ou a missão nós não queremos assumir. E não podemos esquecer essa dimensão. Portanto, a nossa vida, como discípulos de Jesus, implica o assumir da missão do serviço à Igreja. Mas a arte de descansar também faz parte da arte de trabalhar. Isto é, só trabalha bem quem é capaz de depois descansar. Só trabalha bem quem é depois capaz de fazer uma pausa para fazer aquilo que nós chamamos hoje a formação permanente, um tempo de recolhimento, um tempo de retiro, e assim como Jesus se retirou para o deserto, se retirava regularmente, os discípulos têm necessidade de o fazer, até para não cairmos naquilo que já foi dito, que é um ativismo estéril, sermos uma espécie de funcionários de máquinas reprodutoras de ritos, mas vazios, que é muitas vezes aquilo que o mundo nos pede, que é despachar o serviço, como alguém dizia há uns minutos atrás. Não, é muito mais do que isso, é gestor. Mas esta expressão, para mim, descansai um pouco, para mim, ecoa de uma forma muito especial, porque
eu tenho presente também aquilo que é o síndrome que se fala hoje do burnout, que ocorre nos médicos, ocorre nos professores. E reparem, não é só por o excesso de trabalho que eles têm, é por outras variáveis que estão associadas ao trabalho. Às vezes, não serem reconhecidos, não serem respeitados, não serem recompensados. Tudo isso faz com que o stress, aquilo que é a tensão interior, aumente. E não podemos deixar de dizer, há muitos sacerdotes nesta situação, sacerdotes e párocos que estão muitas vezes como peões na linha da frente, que às vezes de manhã têm que fazer um funeral, passado uma hora têm que estar a rir com um casamento. Tudo isto obriga a uma ginástica interior que às vezes é muito violenta. Recentemente o Papa, como sabem, fez um vídeo apelando ao povo de Deus que rezasse pelos sacerdotes, em especial pelos sacerdotes que vivem tempos de solidão. Isto é fundamental e é preciso que os sacerdotes descansem e que não tenham problemas de descansar. Às vezes nós vamos descansar ou vamos a alguma coisa que é mais de lazer e ficamos logo com um problema que estamos a pecar. Não. É preciso descansar. E sentirem que nesse momento de descanso também há irmãos que nos ajudam, que rezam por nós, que não estamos a fazer algo que é errado. São momentos estruturantes até depois do trabalho que aí vem a seguir. E só depois poderemos fazer esse serviço de coração aberto, que é servir a comunidade, servir os pobres, olhar para o mundo com os olhos de misericórdia e de compaixão à imagem do bom pastor. Claro. Muito bem, avançamos então para a primeira leitura, retirada do livro de Jeremias, e aqui, Padre João Lourenço, fala-nos então desses pastores indignos que dispersam o rebanho. Serão os tais funcionários? Também podem ser. Aqui, ao tempo de Jeremias, creio que a palavra do profeta não tem, transpondo para o nosso tempo, uma ressonância meramente, diríamos, religiosa, eclesiástica. Não, a ideia no livro de Jeremias e neste texto em concreto, que é uma época de crise grande que a sociedade israelita vive em vésperas da destruição de Jerusalém, e provavelmente isto também se faz eco na versão redacional levada a cabo pelos seus discípulos daquilo que foi a situação do povo durante o exílio. Estou convencido que neste texto Jeremias procura tocar em todos aqueles que cuidam do povo de Deus. Diríamos responsáveis religiosos, mas também responsáveis sociais, administradores, a própria oligarquia da cidade e seus governantes. Tudo isto era um complexo de gente que nesta altura não estavam muito ao serviço do povo de Deus. Estavam mais virados para, diríamos hoje, salvar as suas peles, encontrar uma saída. E nem sempre essa saída era olhada a partir da perspectiva da mensagem que o profeta propunha. E Jeremias passou, de facto, momentos de grande angústia ao sentir isso. E por isso eu acho que aqui o ter os pastores um bocadinho é este cuidado geral pelo povo de Deus, certamente, até porque depois o Evangelho vai olhar um bocadinho para aí. Mas eu diria que não é exclusivo, porque também aqueles que cuidam da res pública, da coisa pública, devem olhar com cuidado para as situações. Devem prestar atenção à realidade. E devem procurar ser bons. Nós hoje vivemos, infelizmente, uma sociedade em que a única realidade que os ditos pastores ou cuidadores da causa pública ou da coisa pública estão apenas preocupados com o consumo. Se há mais possibilidade de consumir, 90 e não 70. Mas a vida humana, na sua complexidade, quer pessoal, quer nas suas estruturas familiares, grupos sociais, etc., serviços, tem mais do que isso. É muito mais que isso. E tem outras necessidades que são tão prementes quanto esta, que são tão importantes quanto a necessidade também daquilo que é a resposta do consumo. A questão dos valores, a questão
da dignidade, a questão da honra da palavra, a questão da verdade social. Há todo um conjunto de coisas que devem ser cuidadas. E, infelizmente, a nossa sociedade não tem isto. Está passando do aspecto do consumo e o folclore. O entretenimento. E a banalidade e a futilidade. E acham que nisso se esgota a dimensão do ser humano. Temos apenas 2 minutos. Ia sugerir que avançássemos para a última leitura só. E para si, Padre Nélio Pita, esta passagem de Efésios, da segunda carta aos Efésios, em que realmente Paulo nos fala dessa família de Deus, de um Cristo que vem então anunciar essa boa nova da paz. Paulo é um judeu que escreve para pessoas que não são apenas judeus. E Paulo, sendo judeu, partilha o dom da fé, o tesouro da fé. E ao escrever para pessoas que não são judeus, sabe que essas pessoas partilham também esse dom, essa riqueza, esse tesouro, que é a fé em Jesus Cristo. Agora, o que é que acontece? Ele verifica que na comunidade cristã existem tensões, existem barreiras pelo facto de uns serem judeus e outros serem gentios, de outros povos. Ora, Paulo pergunta-se porquê que Jesus morreu? Porquê que Jesus ofereceu a sua vida? Precisamente ofereceu a sua vida para acabar, para remover, para eliminar o muro de separação que dividia judeus de gentios. Vamos acabar com isso porque Cristo é a nossa paz. Reparem, isto não temos muito tempo, mas tem consequências muito importantes também para hoje. Porque dentro da comunidade, eu vejo mesmo dentro das nossas paróquias, há vantagens em formar, por exemplo, pequenos grupos. Mas quando absolutizamos um grupo em detrimento da Assembleia ou do conjunto, estamos de novo a cimentar muros. Muros que criam divisão, que sublinham aquilo que é diferente e não o que é coletivo, que é o bem comum. O tempo não nos permite mesmo ir mais além. Padre João Lourenço, peço desculpa por não termos já o seu comentário a esta passagem de Paulo, mas voltaremos então, prometemos que para a próxima semana voltaremos a abordar estes temas. Obrigado pela vossa presença no programa e a terminar lembro apenas que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 a partir das 22h45. Boa tarde, tenha também um bom fim de semana.